Boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornada evolutiva que frequentam o Centro Umbandista Maria da Piedade, Cavaleiro de Jorge. Desde já, meu carinho, meu abraço, minha saudade fraterna de todos os corações. E com muita alegria no coração, aceitei mais este convite da Dona Norma para podermos esta noite refletirmos um pouco mais sobre uma palavrinha tão pequena, mas tão intensa, tão teorizada, mas com tão pouca prática no nosso dia a dia, chamada fé. Então, a proposta dessa noite é estudar a fé a partir de um ponto de vista diferenciado. Na maioria das vezes, a gente pega os conceitos dos nossos companheiros mais vividos, mais experientes, né, que exercitaram a fé e vem nos comunicar, vem compartilhar conosco o que é a fé. Isso falando, por exemplo, de Jesus quando comparou a fé com o tamanho de um grão de mostarda. Se tivéssemos a fé desse tamanho, diríamos para esta montanha, passa daqui para colar, ela passaria. Ou como Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando diz que agora restam a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Ou no conceito do grande pacifista indiano Mohandas Karamchand Gandhi, quando diz que a fé transcende a razão sem contradizê-la. E a gente pode viajar na literatura, né, cristã e não cristã, humana, de todos os tempos, todos tiveram vivências em relação à fé. Mas o que é o mais importante? Qual o meu convite para vocês nessa noite? Que a gente possa olhar a fé a partir de um ponto de vista interno, né? A partir de conceitos, a partir da nossa vivência íntima, no processo de imersão do que é a fé e não também aproveitando, né, os conceitos, as teorias que nós absorvemos através da nossa intelectualidade, como de Jesus, como de Paulo, como de Gandhi e de tantos outros, né? Porque nós estamos, né, num processo de transformação para o mundo de regeneração, para o terceiro milênio, e o terceiro milênio é o milênio do Espírito, e o Espírito é luz, o Espírito é energia, o Espírito trabalha com a mente precisa do cérebro, e o cérebro é uma usina de energia, segundo Emmanuel, eletromagnéticas, que sustenta a nossa vida. Então, estes são os conceitos que nós temos que ter dentro de nós, né, para assegurar a base necessária que vai sustentar a nossa caminhada rumo ao nosso objetivo, que é evoluir, que é progredir, que é desenvolver competências e desenvolver habilidades e acumular experiências, né? Fazer brilhar a luz dentro de nós. Não foi por outro motivo que quando os soldados romanos foram prender Jesus e do lado dele estava o apóstolo Pedro, ele tirou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malcolm. Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada. Pedro, a essa espada da verdade que você quer consertar o mundo, que você quer ajustar as pessoas que estão sendo instrumento para que a lei se cumpra, utilize para dentro de você, né? Porque, disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que é importante em relação à fé? É a gente saber o que é a fé, qual a minha relação com a fé, onde é que ela se encontra, em que circunstâncias ela se manifesta, eu tenho fé, qual o tamanho da minha fé, o que ela agrega de valor na minha vida, todos têm fé, como exercitar esta fé? Nós podemos aumentar o potencial da nossa fé? É esta reflexão que eu gostaria de compartilhar com todos vocês nessa proposta de estruturar dentro de nós o reino de Deus, né? Então, o que a gente pode, o que a gente já sabe, né, é que a fé é diferente de crença, né? Então, crer é acreditar em alguma coisa.
Mas quando eu era criança, como disse Paulo, quando eu era criança, brincava com as coisas de criança. Depois que eu deixei de ser criança, abandonei os brinquedos da minha infância. Então, no processo da evolução espiritual, no nosso processo de evolução, enquanto crianças espirituais, a gente acredita em algumas coisas que vão se transformando, que vão adquirindo sutilidade, que vão adquirindo nuances diferentes na medida em que a gente vai amadurecendo. Por isso que, enquanto criança biológica aqui nesta encarnação, eu já acreditei no Papai Noel e deixei de acreditar. Eu já acreditei em tantas outras crenças, como a mula sem cabeça, e eu deixei de acreditar na mula sem cabeça. Então a crença é alguma coisa que a gente absorve de fora, a gente absorve da cultura, né? A gente absorve do meio em que nós estamos vivendo, e nós podemos, da mesma maneira, deixar de acreditar, né? Dentro da filosofia, isso também tem o conceito de desconstrução, né? Aquilo que era a base da minha vivência, de repente, com o meu amadurecimento, eu preciso abandonar este conceito, eu preciso ressignificá-los, e muitas vezes a gente precisa desconstruir aquilo que foi a nossa base e estabelecer novas bases a nível espiritual, né? A nível da grande conjunção das energias que estão vibrando no processo de regeneração da humanidade, que será um planeta de espíritos regenerados. Então, quando estabelecer essas bases dentro de mim, né, porque ninguém vai fazer isso por nós, ninguém vai nos abrir a porta do paraíso, ninguém vai nos colocar lá, não é a amizade, não é nem o amor que seria materno, o amor de nossos anjos de guarda, o amor de Jesus. Ele há de nos encaminhar. Jesus disse que ele era o caminho, mas ele não é aquele que caminha, né? Ele nos dá a oportunidade, ele estende o seu convite para que a gente possa, né, desenvolver dentro de nós, como nós vamos ver através do exemplo que iremos desenvolver um pouquinho mais adiante. Ou seja, a fé, ela não é crença. A fé é alguma coisa que vem de dentro. A fé, ela é inata. A fé, ela nasce quando Deus nos criou. Dentro do vocabulário humano não tem definição de fé. Como disse Gandhi, ela transcende a razão. Qualquer definição são parâmetros da racionalidade, da intelectualidade, das palavras, das vivências humanas. A fé é como a misericórdia, ela transcende a justiça, ela transcende todos os parâmetros que nós vivemos. E é tão potente que Jesus disse que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, né? O grão de mostarda é uma das menores sementes que existe na natureza, é uma das pequeninas. Então, basta, na verdade, a nossa identificação, porque o professor Humberto Roden diz que fé vem da palavra latina fidelis, significa fidelidade, né? Fidelidade é estar em harmonia com. Um rádio, quando sintoniza, né, dentro da vibração, dentro dos raios que ali caracterizam determinada rádio, por exemplo, 98, 97, e ela ouve o que está tocando na rádio, essa rádio é fiel, né? Ela está em processo, em constante harmonia com a sua emissora. Como nós somos frutos de Deus, e Deus é a perfeição e nos criou por amor, nós temos esta sintonia dentro de nós. Agora, o que precisamos fazer? Precisamos desenvolver esse potencial. Por isso que aquilo que vem de fora, embora seja muito importante, embora agregue valor à nossa vida, embora auxilie a intelectualidade junto com a inteligência são parâmetros que favorecem o progresso, né? Inclusive o progresso moral, está no Livro dos Espíritos, nos explica isso de forma bem detalhada. A gente precisa desenvolver todo esse potencial, né? Toda essa fé. Por isso eu creio que a maior fé é viver.
Ou seja, viver é um ato de fé, porque é fruto da criação divina. Agora, não basta eu saber que existe a fé para que ela se manifeste, né? Não basta, eu preciso que movimentá-la. Eu preciso de uma energia chamada vontade. Como dizem os nossos irmãos chineses lá do Oriente, toda grande caminhada começa no primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, eu nunca vou chegar ao meu destino, ao meu objetivo, à minha finalidade. Agora, a vovó também me falava aqui em Minas Gerais, meu neto, step by step, um passo de cada vez. Se a gente der 2 passos, a gente acaba caindo, né? E outra coisa, ela diz assim, devagar também se vai ao longe. Para que pressa? Né? Chico era uma das pessoas mais calmas, né? A multidão esperando e ele caminhava devagarzinho. Pressa para quê? O que é o tempo? Né? A vida ela nunca se acaba. A gente entra na vida uma vez, como disse Dona Joana de Anjos, e não saímos dela jamais. É o maior patrimônio que nós temos. Então, correr, movimentar para aqui e para lá, não necessariamente é trabalho útil, é trabalho que agrega valor na nossa vida. Muitas vezes é ansiedade, muitas vezes é desespero, muitas vezes é não ter o que fazer. A gente precisa de utilidade. Nunca nós vemos Jesus saiu correndo de um lugar para o outro. E de Jesus entrou no barco correndo. E ele nunca disse uma parábola assim como a do bom samaritano. E o homem desceu correndo de Jerusalém para Jericó. O homem desceu. O outro subiu. Né? Jesus estava sempre caminhando. Então, viver é o maior ato de fé que nós temos. Por quê? Porque quando nós nascemos por amor de 2 pessoas, né? Um amor biológico que proporcionou a vida. Quando nós nascemos, nós somos 100% dependentes do outro, né? Da mãe principalmente, né? Com o leite materno, com todo o carinho, com toda a proteção. E o pai e os familiares em volta, a gente depende completamente, é o único animal que nasce e depende completamente dos seus pais. Todos os outros da natureza, muito rápido, né, quase que são independentes. A nossa infância ainda é aquele período necessário que vai trazer para nós, né, a sedimentação de novos conceitos para novas empreitadas, para novas experiências na vida. Nós estamos então aqui e não sabemos que momento nós vamos deixar de estar na carne, quando nós vamos morrer, se é aqui um segundo, se vai ser agora, se eu vou dormir hoje e se eu vou acordar amanhã, se eu vou viver 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, ninguém sabe. Agora a gente sabe que nós vamos. E nem por causa que nós vamos morrer, nem por causa disso a gente deixa de viver bem, a gente deixa de fazer o bem, a gente deixa de refletir sobre a vida, a gente deixa de viver, a gente deixa de sorrir, a gente não deixa de sonhar. Jamais. Isso é um ato de fé, porque a gente depende de se alimentar com comidas que os outros plantaram, que não fomos nós. Nós utilizamos roupas que outros fabricaram. Né? Então, ninguém vive só. Né? Então, esse ato de fé é ato de confiança naquilo que eu desconheço, naquilo que os meus olhos não veem, mas eu sei que existe. Né? E todos nós que estamos na Terra, né? Esse planeta que pesa 5,9 sextilhões de toneladas, né? Que tem no seu diâmetro em torno 12.756 quilômetros e se desloca no espaço a uma velocidade de 1.675 quilômetros por hora, ou seja, 465 metros por segundo. Por segundo, a gente pisca o olho e a Terra se desloca 465 metros. E a sensação é que está parada. E esse globo deste tamanho, com esse peso, com esse volume, com esta massa, né, que tem a perspectiva de nascimento a 8,7, 8,5 bilhões de anos. Nós estamos vivendo aqui há
Há quantos anos? Eu estou vivendo há 49 anos, nessa encarnação. André Luiz diz que o homem vive com a razão na Terra há 40 mil anos. O Australopithecus, né, africanos, os nossos ancestrais estão aqui há 200 mil anos. E o ser humano foi o último ser vivo a habitar a Terra. Né? Então, e ela está solta neste universo, sustentada pela força da gravidade do Sol. Então, nós estamos vivendo e dependemos para nos alimentar, como eu disse, dos vegetais, que são seres que fazem a fotossíntese, transformam a energia solar em alimento. Isso é ato de fé, porque viver não depende de mim. O que muitos de nós estão sentindo nesse momento de pandemia? Senão a incerteza do futuro. Mas vamos nos recordar do ano passado, retrasado das nossas vidas, que nós não tínhamos pandemia. A gente sabia o que iria acontecer. A grande diferença é que agora nós estamos parando para ver que nós não dependemos, nós não mudamos um centímetro da nossa vida, como nos disse Jesus. Nós não acrescentamos 1 milímetro do tempo da nossa vida determinado por Deus. Viver é o maior ato de fé que nós temos. E aí eu vou falar mais uma vez do alimento que a gente ingere. E diz Emmanuel que o alimento que a gente ingere é um ato de fé, porque nós estamos confiando nas vísceras internas que nós não vemos, muitas vezes nós não sentimos, nós não sabemos como trabalhamos, só percebemos quando ela tem algum distúrbio, nós passamos mal e a gente lembra delas, muitas vezes sobrecarregando-as, né? Sobrecarregando-as pelo excesso de comida, pelo excesso de proteína e de substâncias que nós damos para as nossas células. Então, diante disso, é que a gente precisa refletir e vamos tomar como exemplo, porque eu aprendi que o homem inteligente aprende com os seus erros, o homem sábio aprende com as experiências alheias. Então nós vamos lá abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 28. É chamado jovem lunático. Quando Jesus estava descendo, porque ele subiu no Monte Tabor, e lá ele participou da transfiguração, que é a maior reunião mediúnica que se tem notícia na história. Talvez única, inigualável, em que ele conversa com Moisés e com Elias, João Batista reencarnado. João Batista, a reencarnação de Elias. E aí, imagina, e ele se transforma, o seu sol, o seu rosto brilha como um sol. Que êxtase ele não é? Nós, quando recebemos a vibração desses espíritos benevolentes que participam das nossas reuniões, vamos imaginar Jesus, o co-criador da Terra, em seu momento de êxtase pleno, de transformação. E Pedro, o que ele fez? Deixa, Senhor, construir 3 barracas aqui, uma para cada um. E Jesus falou, não, esses momentos fazem parte da nossa vida, são fundamentais. Mas a gente precisa descer. Descer para ajudar, descer para ensinar, descer para elevar a humanidade nesse patamar, para que seja uma realidade para as nossas vidas. Quando ele desce, ele vê um burburinho na multidão, e aí ele pergunta o que aconteceu. E uma pessoa se destaca e diz, é porque o Senhor veio trazer o filho dele para ser curado pelos seus discípulos, e eles não conseguiram expulsar, né, o demônio que eles chamavam naquela época. E ele então chama o pai e começa um diálogo com ele, né? O que está acontecendo? É porque o meu filho, ele tem problemas, né? E o demônio pega nele e joga ora no fogo, ora na água, né? E ele fica espumando. E Jesus então pergunta, mas desde quando isso acontece? E o homem fala, desde a juventude, desde a infância isso faz.
já nos dá um ensinamento, né? Porque antes dele curar, ele faz uma anamnese, ele faz o diálogo, ele acalma o coração do pai, para depois efetivamente ele realizar a cura. Então a cura não é o principal, né? Primeiro ele sedimenta aquele que está lúcido, porque ele é que vai auxiliar o filho na sua reeducação, na sua recomposição familiar, no processo da sua vida, pelas experiências que ele estava vivendo. Então Jesus primeiro faz o diálogo e depois ele diz: se tu creres, né, que isso é possível, e ele até afirma, tudo é possível aquele que crê. E então nós temos uma palavra que serve muito aos nossos corações nos dias de hoje, em todos os dias, que diz assim, o homem: meu Senhor, eu creio, mas auxilia na minha incredulidade. Então, ele acredita em Jesus. Ele tem fé de que o Senhor Jesus é capaz de realizar no seu Filho a obra de salvação da sua alma, na verdade de ambas as almas, possivelmente de todas as famílias. Porque nesse contexto familiar, quando nós não somos as pessoas que estão desequilibradas, né, e esse é o devedor, né, com uma gama maior diante das leis divinas, nós somos e fomos, provavelmente junto dessas experiências infelizes, nós fomos aqueles que participamos e muitas vezes auxiliamos e muitas vezes incentivamos estas circunstâncias. Por isso que nós vimos como familiares para auxiliar a reestruturação do psiquismo dentro de uma prova, de uma expiação do nosso familiar. Embora sabendo disso, embora acreditando nos espíritos, embora sendo médio e recebendo os espíritos, embora vendo um processo de desobsessão, sentindo e participando de um processo de cura biológica, de uma cura psicológica, espiritual, nós duvidamos, nós temos um quê de receio. Será que vamos dar conta disso? Então, quando isso acontecer na nossa vida, porque ainda não somos aqueles espíritos que atingiram um patamar da evolução, que já tem um controle, já tem uma identificação com Deus, já revelou a fé dentro de si. E como disse Paulo, a fé, por que ele disse? Agora restam a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Porque a fé e a esperança são virtudes fundamentais na nossa vida, mas elas são meio, elas são instrumentos para a gente chegar no ápice, na essência da vida. Na verdade, é um sinônimo de vida, que é o próprio amor. João falou que Deus é amor. Então a fé vai nos auxiliar neste exercício da vontade, nesse exercício de reconhecimento de Deus dentro de nós, de forma natural, de forma instintiva. Você querendo ou não querendo, ele está lá. Por isso que Jesus disse que quando esta fé ela for tão intensa do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos milagres. Nós faremos milagres dentro dos nossos corações, a partir de nós. Porque quando nós edificamos nas nossas vidas a fé, nós acendemos a luz. Nós brilhamos. E quando acendemos a luz, ninguém acende uma luz e coloca debaixo do alqueire. A gente coloca em cima para que todos vejam. Então o nosso exemplo vai transcender a nossa vida, ainda que fiquemos em silêncio, mas vai estar estampado nas consciências e principalmente na vibração das pessoas. Porque o Espírito, quando Jesus chegou perto, ele se atormentou. E tem outros exemplos na Bíblia, na história de Jesus, que isso acontecia pela simples presença de eles reconheciam
né? A intensidade do poder do amor de Jesus, não só pelo obsidiado, pelo doente, pelo que está sendo cobrado, mas o amor também pelos espíritos que estão temporariamente na seara do mal, prejudicando por um processo de vingança, por um processo de mágoa, por um processo que ele se sente injustiçado. Então Jesus amava a todos. Não é questão de expulsar, porque Jesus fala, quando nós tiramos um espírito e deixamos a casa arejada, varrida e adornada, né? E vovó falava que cabeça vazia, mente vazia é oficina do diabo, o espírito maligno volta e traz mais 7. Por isso que Jesus disse àquela mulher, disse a tantos que ele curava, né? A mulher que foi pega em adultério, né? Vá e não tornes a pecar. Com o outro ele diz assim, vá e não peques para que não te aconteça algo pior. E depois diz essa parábola de quando sai de nós, né? Esse espírito chamado espírito maligno, né? Que a gente chama de obsessor, que é um irmão nosso infeliz. Quando muitas vezes nós também somos instrumentos de infelicidade para os nossos semelhantes. E aí, o que precisamos fazer? Entendendo que Jesus é o roteiro, Jesus é o modelo, Jesus é o guia, Jesus é o grande farol, Jesus é o pão do mundo, Jesus é a luz do mundo. O que nós precisamos fazer? Quando nós não nos sentirmos tão seguros, não tivermos ainda sedimentado essa fé dentro de nós, façamos como este Pai. Senhor, ajuda-nos, ajuda-me na minha incredulidade. E nesta sinceridade, sem arrogância, mas com pura humildade, de reconhecer de que precisa do auxílio do outro, Jesus expulsa, então, o demônio. A palavra bíblica, né, faz o processo que a gente chama de desobsessão, de esclarecimento, com amor, né? Sem exorcismo, sem palavras cabalísticas, sem gestos, apenas o amor, apenas a vibração. E depois, à parte, os discípulos então questionam a Jesus, porque nós não fomos capazes de realizar isto. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, quando Jesus convida os discípulos a irem pelo mundo, ele diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Jesus deu a autoridade, Jesus deu a permissão. Jesus disse, nós somos capazes, ele só não poderia fazer por nós. Como não basta ser amigo de um espírito mais experiente, porque ele não vai nos arrastar para o paraíso, porque Jesus não arrastou ninguém. Jesus convidou, porque o esforço é de cada um. Jesus subiu ao Monte Tabor e desceu para experienciar junto aos necessitados. Às vezes a gente participa das reuniões, você não tem vontade de voltar para casa, tem vontade de ficar morando no centro. Tal o prazer, tal o enlevo que nós sentimos diante desses espíritos benevolentes. Mas então eles questionam, diante disso, por que, Senhor, não podemos? E aí ele diz então, por causa de vossa pouca fé. Porque esta casta de espíritos somente com jejum, com oração. Mas nesse objetivo otimista, deixemos os obsessores, deixemos os necessitados e tratemos da nossa própria alma.
Vamos fazer jejum biológico de alimento, de pensamento, de sentimento negativo. Vamos fazer este jejum e vamos orar, né? Orar é arar, trabalhar no bem e deixar fluir, deixar a intuição aparecer, deixar o Espírito tomar conta da nossa vida, para que a gente possa curar a nós mesmos cancros que estão milênios enrustidos na nossa alma, de mágoas, de dores, de angústias, de vinganças. Esses são responsabilidades nossas. E não adianta nós levarmos as nossas dores nem para o Pai Rafael, nem para a Norma, nem para os espíritos benevolentes que nos auxiliam. Mas ninguém pode resolver a dor que é nossa. Então, meus irmãos, é dia a dia, é passo a passo, mas é efetivamente o silêncio, o jejum, a oração e a leveza na vida, que a fé vai brotar de nossos corações e sedimentado a fé dentro de nós. Como disse Paulo, a fé e a esperança e o amor, mas o amor é maior. Pois, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, ela fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Que sejamos nós instrumentos do amor divino, a partir da nossa vida, para auxiliar a comunidade que nós estamos inseridos, porque temos responsabilidades coletivas. Que a fé não seja uma palavra vazia. Que a fé pequenina, como as duas letras que compõem, seja intensa, porque a partir do primeiro núcleo de Urano, quando ele é rompido, ele encadeia uma transformação a ponto de chegar a uma bomba atômica e dizimar uma população. A lei é uma só. O processo que é diferente. Porque uma fé dentro de nós, quando entrarmos no seu núcleo e rompermos através da autocura, a partir do local onde nós estamos inseridos, então efetivamente o mundo será melhor, como disse Gandhi, quando um coração humano puro se dedicar efetivamente ao amor. Ele vai arrastar multidões. Jesus conta conosco. Façamos a nossa parte. E que Jesus e os Espíritos benevolentes e Francisco de Assis sejam testemunhos do nosso esforço, da nossa coragem de trabalhar dentro dos nossos próprios corações. Passo a passo, dia a dia, pensamento a pensamento, palavra a palavra, atitude por atitude. Meus irmãos, muita paz.